Gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem... Ô, Jandinho, ainda muita gente assiste e não inscreve, né? Não se inscreve. Então, a gente vê isso daí que o pessoal assiste. Eu vou arrancar o dedo de vocês. A gente é feliz que vocês assistem, mas a gente precisa que vocês se inscrevam também no nosso canal, né? Eu acho. Isso. No mínimo. Ô Marcão, vamos falar um pouquinho sobre vocação. Eu já tinha comentado isso com você, que é vocação não, é novas comunidades, desculpa. Eu tava viajando aqui. Porque assim, tem muita gente que desconhece esse termo ainda hoje, né, Marco? De novas comunidades. Sabe que aqui em Batatais tem a comunidade do Capitão Ferreira, né? Como é conhecido aqui na cidade, é a CMDM, mas a grande maioria do pessoal ainda não tem o conhecimento desse termo de novas comunidades, que eu particularmente eu fui descobrir na proximidade com vocês e muito mais naquele encontro do Veni Creator que eu pude participar, que vocês me convidaram, que foi lá em Cajuru, que veio o Padre Delton, entendeu? Que ali eu tive uma visão e um contato maior com outras comunidades e entender um pouquinho disso. Então, eu acredito que tem muita gente que acompanha o nosso podcast aqui, entendeu? Que possa ter essa dúvida. E como você é um cara que entende pra caramba disso daí, vamos entrar um pouquinho nesse assunto? Novas comunidades? Beleza, vamos lá. Gente, quando a gente olha para a história da igreja, a gente tem que fazer, antes da gente entrar em novas comunidades, a gente tem que fazer uma busca, né, de toda a história, de todo o contexto da igreja. Quando a gente olha para a história da igreja, lógico que tem a ação humana, que eu falo que os pecados que às vezes a gente encontra na igreja católica, você pode sempre ver que é a ação humana que acaba acontecendo. Mas a igreja, ela não cessa de ser assistida pelo Espírito Santo. O próprio Cristo, ele deixou isso claro para nós, né, que ele iria subir aos céus e enviaria o Paráclito, né? Nós vamos ver isso na festa de Pentecostes. O Espírito Santo não cessa de assistir. E quando a gente olha para a história da vida consagrada, né, a gente começa a observar que durante todo o momento da igreja, quando o mundo, a sociedade mundana, a sociedade secular, ela propunha ou ela destruía alguma coisa por meio da ação demoníaca, né, a igreja, o Espírito Santo suscitava na igreja uma resposta para aquela situação, para contrapor aquela posição, a contrapor aquela visão que estava sendo destruída. Então a gente vai começar isso desde lá dos tempos apostólicos, né, que nós vamos ver que quando o cristianismo começa a crescer, a primeira forma de vida consagrada que nós vamos ter dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, né, que depois traz o cristianismo se torna a Igreja Católica, né, hoje, devido aos cismas, né, a partir do século XI, com tantas igrejas cristãs pelo mundo, mas ali no primeiro, né, nós vamos ter a Igreja Católica. A primeira forma de vida consagrada, nós vamos ter as virgens consagradas, que o Espírito Santo suscita no coração daquelas moças, daquelas jovens, agora convertidas ao cristianismo, a necessidade de, assim como tantas mulheres na Grécia, em Roma, consagravam sua virgindade aos deuses pagãos, né, elas também queriam consagrar sua virgindade ao verdadeiro Deus. E um preço muito alto, porque essas mulheres eram mortas, né, não era algo que a gente vê que é bonito hoje, algo que é lindo, não, num preço muito caro. Nós vamos ter ali Inês, vamos ter Felicidade, vamos ter Perpétua, né, vamos ter diversas mulheres ali do tempo apostólico consagrando as suas vidas. E aí vai se caminhando, depois no início do século IV, né, quando o cristianismo se torna a igreja oficial de Roma, né, que Constantino, como imperador de Roma, ele nomeia o cristianismo como igreja oficial, e aí dá uma cessada na perseguição dos cristãos. Parafraseando o Padre Léo, a gente vai ver que os cristãos se tornam muito cristãos light, né? E aí nós vamos ter aquelas pessoas que falam, não, mas seguir Cristo não é tão fácil assim, né? E aí eles começam a se isolar, né, indo para o deserto,
indo para as montanhas, e ali nós vamos ter agora, de fato, a estruturação e a formação filosófica e teológica da Igreja Católica com os padres do deserto, com a patrística, com esses santos eremitas, que aí nós vamos ter a segunda forma de vida consagrada da Igreja Católica, que é o eremitismo. Daí vem, né, depois a construção de comunidades, que é os mosteiros, né, dos eremitas. Nós vamos ter a iniciação dos mosteiros. Vou dar aqui um exemplo de um patriarca cenobita, né, que é São Bento. Né? São Bento, ele primeiro foi um eremita e depois ele criou, né, junto com outros irmãos, convidado de outros irmãos, os mosteiros. Né? Ele começou ali nos mosteiros, sendo para nós o patriarca do cenobitismo ocidental, né? E vai desenvolvendo, conforme a história vai crescendo. Aí quando começa a igreja a se enriquecer muito, esquecer dos pobres, o Espírito Santo suscita São Francisco de Assis, São Domingos Sávio, São Domingos de Gusmão. Depois, quando começa a ter o sofrimento dos jovens, né, ali na Europa, pela questão industrial, o Espírito Santo suscita no coração de Dom Bosco, né, começar os educandários, aí sim, São Domingos Sávio sendo um dos jovens de Dom Bosco, né? Depois nós vamos ter Madre Teresa de Calcutá, quando precisa-se da evangelização do Novo Mundo, o Espírito Santo suscita no coração de Santo Inácio de Loyola, fundar a Companhia de Jesus, com os jesuítas sendo missionários. Quando a gente tem o cisma, né, da Igreja Protestante, ali no início do século XVI, e nós vamos ter as ordens contra a reforma, né? Então vai tendo, o Espírito Santo ele vai suscitando dentro da Igreja Católica pessoas que vão consagrar a sua vida como uma resposta a uma imposição secular, né, uma imposição diabólica, né, que ataca diretamente o seio da Igreja. E não é segredo para ninguém que no século que nós estamos, o que mais vem sendo atacado, né, pelo demônio dentro da igreja são as famílias. Né? Isso não é segredo para ninguém. A gente consegue observar isso claramente. Né? A desestruturação das famílias, né? O tudo pode, tudo é aceito, não é bem assim, o que importa é a minha felicidade, não a felicidade do outro. Né? Então, as famílias elas vêm sendo atacadas desse último século passado, do começo do século XX, e vem sendo, né, cada vez mais macerado, massacrado, mais machucado. Nós três aqui somos casados, né, temos as nossas esposas, os nossos filhos, a gente sabe o tanto que a gente luta, a gente sabe o quanto é difícil, não é fácil, né, ser casado não é, eu tenho minhas necessidades, a Vanessa tem suas necessidades, nossas filhas têm as necessidades delas. Então, se eu olhar para mim, a felicidade, para a felicidade do Marco, para os meus objetivos, para o meu bem-estar, é óbvio que eu vou olhar para assim, não, vou me separar, por causa que eu tenho que dar muito de mim e, geralmente, nem sempre nós vemos que o outro está se dando dele também. Então, na minha concepção, enquanto cristão, enquanto marido católico, o meu objetivo de vida é trazer a alegria e a felicidade para minha esposa e para minhas filhas. Então, esse encargo de pai e de família não se torna um encargo, se torna um objetivo. E aí sim faz com que eu mantenha uma família. Mas a gente sabe que as coisas não estão sendo assim. Né? Quantos amigos, quantas pessoas nós temos que justificam uma separação, justificam a divisão da família em nome da própria felicidade. Justificam, ou então hoje, né, que é mais comum, as pessoas nem buscam mais o matrimônio, não buscam mais o sacramento. Então a gente tem as famílias sendo atacadas, a gente tem nossos filhos, nossas crianças sendo, dentro das escolas, né, sendo empregado ideologia disso, ideologia daquilo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, como assistente social, a nossa base de estudo, né, o nosso principal, vamos dizer assim, pensador do serviço social é Karl Marx, né? Então a gente tem o marxismo tão presente e às vezes trazido de uma forma tão errada para o nosso meio, nossas crianças sendo atingidas, sendo atacadas com isso. Então o mundo vem atacando as famílias. E aí o Espírito Santo suscita no coração da igreja a consagração das famílias, a consagração das pessoas,
que têm o voto da castidade, mas dentro do matrimônio. Porque dentro de toda a história da vida consagrada, nós vamos ver a consagração das pessoas no celibato, né? Aí o Papa João Paulo II, no seu documento, né, São João Paulo II, no seu documento Vida Consecrata, Vida Consagrada, se eu não estou enganado, de 1992, ele traz um parágrafo, se eu não estou enganado também, parágrafo 62, que ele fala que é louvável e precisa ser assistido a iniciativa de homens e mulheres que ainda casados, sem dispensar as suas obrigações matrimoniais, buscam viver a sua vida consagrada, consagrando suas vidas como aqueles da história tradicional da igreja, buscando viver sem infligir suas obrigações enquanto casal, sem infligir suas obrigações enquanto pais, buscam viver o voto da pobreza, da obediência e da castidade. É óbvio que a igreja ela não caminha por anos, ela caminha por séculos, né? Então nós não podemos falar, eu não posso falar que sou vida consagrada, eu não faço parte da estrutura de vida consagrada da igreja, mas eu tenho uma consagração de vida e a igreja assim me assiste, tanto que nós fizemos os nossos votos, né? Todos vocês estavam presentes, o Brau eu lembro que tocou, o Jandir eu não lembro se tocou no nossos primeiros votos. Eu não toquei não, mas né? eu estava lá na celebração. Isso, então. Nós fizemos os nossos votos, né? Eu fiz parte da primeira turma da comunidade a fazer os votos. Fizemos os nossos votos provisórios na presença do nosso arcebispo. Depois renovamos esses votos mais 3 anos e hoje eu, junto com algumas outras pessoas, temos os votos perpétuos, né, de pobreza, obediência e castidade a serviço da Igreja Católica por meio do carisma de ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Então, por mais que nós ainda não temos um documento oficial, nós não estamos na estrutura certinha da vida consagrada, a igreja assiste com muitos bons olhos e com muito cuidado também, porque não vou negar que existem exageros em alguns lugares, né? Mas a igreja acompanha muito próxima. Hoje a nossa comunidade é uma comunidade aprovada, uma associação privada de fé aprovada definitivamente na nossa arquidiocese, tem o reconhecimento da sua regra de vida, que é a forma como os seus membros devem viver, né? Então as novas comunidades ela vem ser essa resposta para o mundo de hoje, né? Enquanto o mundo quer destruir as famílias, o Espírito Santo suscita no coração de homens e mulheres o desejo de consagrar a sua família. Então as novas comunidades trazem essa resposta aí. Me alonguei um pouquinho, mas é isso daí. Não alongou de jeito nenhum. E dentro... Mas só complementando, né, Marcão, assim, até o pessoal entender, você já falou, mas fique claro, né, dentro das novas comunidades você pode ter sacerdotes, você pode ter pessoas solteiras, que são celibatárias, homem ou mulher, você pode ter casal, né? Dentro das novas comunidades... Tudo junto, né, na mesma comunidade. Dentro das novas comunidades existe essa situação. A presença de todos os estados de vidas, que é uma outra novidade, né? Então, dentro de uma nova comunidade, dentro de um mesmo carisma, dentro de uma mesma missão, a gente tem o clérigo, né, que pode ser padre, diácono, né, ali que é um consagrado. Nós temos os solteiros, né, que é aqueles que ainda estão aguardando o matrimônio, que estão namorando. Nós temos o celibatário, que é aquele que escolheu, né, antecipar o seu matrimônio divino, e temos também os casados, né? Então nós temos essas 4 realidades de vida, que é a realidade de vida de todos nós, e também a presença de homens e mulheres. Então, dentro de um mesmo carisma, dentro de uma mesma missão, nós temos a presença de todos os estados de vida e de ambos os sexos ali presente, que é também o algo novo, né? Que é o algo novo. Hoje tem muita coisa, né, que está se modificando, muita coisa ainda se assistindo. Em 2018 houve o Papa Francisco pediu que se criasse não é um instituto, mas se criasse, chama CARES, tá? É um grupo que traz em si toda a realidade da renovação carismática católica, né? Não é um grupo de direção, não é um grupo de imposição, mas é um grupo que vai assistindo toda essa realidade. Mas foi no final de 2018, depois veio a pandemia, isso está se estruturando, né? Está ligado ao descatério dos leigos, famílias, direto em Roma, né? Então está se estruturando, mas temos novas comunidades que também vêm de realidades fora da renovação carismática católica. Eu ia te perguntar isso. As primeiras surgiram da renovação, né?
A grande maioria surge da renovação, né? Surge da renovação. Mas surge do grupo de oração? Não. No Brasil, vamos colocar no Brasil, é muito comum. Tem o grupo de oração, está lá caminhando, e aí esse grupo de oração tem uma pessoa ali dentro que tem o chamado a ser fundador de uma obra, né? E aí ele ali desenvolve, começa-se, né, essa nova comunidade. E na Europa, na África, outros países, a gente encontra-se situações inversas, onde tem-se a comunidade e a comunidade inicia o grupo de oração, né? A base da renovação carismática é o grupo de oração. Então, a gente não pode falar que minha comunidade não tem grupo de oração, minha comunidade ela não faz parte dessa espiritualidade carismática. Tudo bem, então você não está ligado a Caris, mas você continua sendo uma nova comunidade. Tá? Então, existem essas realidades. Mas isso ainda está tudo muito no começo, está tudo muito ainda sendo costurado, não é nada que vai dividir. Né? Na nossa arquidiocese aqui não tem nem, pelo menos, ninguém nos procurou para nenhuma conversa desse tipo, né? Mas é algo que vai indo devagar. Mas as novas comunidades, ela está num contexto, é algo que é ligado direto à diocese, né? Lógico, nós estamos presentes nos territórios paroquiais, temos a nossa comunicação com a paróquia, temos o nosso desenvolvimento com os párocos, nosso trabalho pastoral, junto com as pastorais de cada paróquia, mas a nossa relação é direta com o bispo da diocese que nós estamos presentes. E aí, se o bispo nomear algum vigário, alguma coisa, como é o caso de São Carlos tem um vigário para as novas comunidades, aí tem esse contato. Aqui em Ribeirão, como não temos esse vigário, nós temos um contato muito direto com o Dom Moacir naquilo que ele precisa da comunidade, como foi o exemplo da campanha da fraternidade. Meu irmão Francisco faz parte da equipe, mas todos os anos, já faz muitos anos, o Jandim quase todo ano está conosco, esse ano que não pude ir, eu acho que o Brau já foi algumas vezes, tem até a história de Taici, né, Brau, também, que nós vamos apagar do papo, né, então sempre aqui na nossa arquidiocese... A Mari já deu um espetáculo, já. Toda a estrutura da capacitação da campanha da fraternidade, a arquidiocese conta com a comunidade de misericórdia, a gente sempre corresponde aí, atendendo essa solicitação. Ô Marcão, eu tava lembrando aqui, eu não cantei, eu não toquei na ordenação de vocês, É a ordenação que fala? Acho que eu cometi um gafe. Consagração. Pá, é isso. Então, mas eu e a Vanessa, a gente foi na missa e, cara, a gente chorou demais. Eu e a Vanessa, a gente chorou muito, muito, lá na Auxiliadora. Mas eu não cantei, mas eu tenho meu dedinho na consagração da comunidade. A cruz que tá no teu peito, fui eu que fiz lá no Siena, lá de inox. Nossa, verdade, que da hora. Que da hora. Pra mostrar aqui. Era de madeira, era de madeira. Era um cordãozinho azul, né, Marcão? Isso. Era um cordãozinho azul de madeira. Só que nunca saiu igual, porque as madeiras que a gente usava, pra você ter uma ideia, era daquelas caixas de verdura. E cada um fazia de um jeito. Era uma grossa, uma fina. Então, aí na época, eu não lembro se foi você ou se foi o irmão Francisco mesmo que me procurou, né, que eu trabalhava lá na indústria de inox, né, lá do Rafael Siena, na época, com a ideia de... Eu acho que foi você mesmo, Marcão, não foi? Foi? Você que fez? Foi. Não, fez, então, você que aí fez, quem desenhou foi o Rafael Siena. Foi o Siena. Ele que mexia no software lá, na configuração. Mas foi através de mim, entendeu? Que eu trabalhava lá, que aí eu levei lá pra indústria, né? E que viabilizou a confecção das cruzinhas. E se eu não me recordo, eu acho que foram feitas 150 ou 300. Foi feito. Eu acho que é 150, tem bastante, né? Mas tá bom, a gente ainda tem. Faz quase 10 anos, a gente só tem 30 consagrados, ainda vai muitos anos ainda. Tem um papo assim de cruzinha lá na gaveta do Chico.